testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Seja bem-vindo a esse novo módulo do nosso curso sobre o Projeto de Nação do Governo João Goulart, ou o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo Jango. Hoje a gente vai falar sobre algumas semelhanças entre parte do projeto do governo João Goulart e o segundo PND implementado durante o governo Geisel. Inclusive, essa percepção de muitas semelhanças surgiu durante a minha pesquisa de doutorado, que foi sobre o governo João Goulart, e quando eu comecei a pesquisar, eu me dei conta que muito do que foi proposto no segundo PND estava dentro da mensagem ao Congresso Nacional de 64. Só que isso daria uma nova tese. Então ela acabou entrando como um apêndice, né? Ou no meu livro acabou entrando como um quarto capítulo falando sobre isso. Mas tal a importância, eu resolvi apresentar a vocês um cotejo, ou seja, algumas semelhanças entre o projeto de João Goulart e o segundo PND. E também vou falar um pouquinho até sobre a herança do legado do Vargas, até presente na nossa Constituição Cidadã de 88. Então, eu havia feito uma breve comparação entre algumas propostas do Plano Trienal e as mensagens ao Congresso, principalmente a de 63 e a 64, que é realmente o mais importante documento do governo João Goulart, é a mensagem ao Congresso Nacional de 64, com o segundo PND. Isso também deu fruto a um outro artigo meu, chamado o segundo PND do governo Geisel e a retomada do nacional desenvolvimentismo, premiado até no prêmio ABDE. Mas antes eu queria esclarecer o seguinte, ou seja, o governo Geisel, eu sustento que ele tentou retomar o nacional desenvolvimentismo, mas não o trabalhismo. O governo Jango, o Getúlio, estava alicerçado basicamente em três frentes, ou seja, o Estado, o capital nacional e os trabalhadores. E no governo Geisel era o Estado, o capital estrangeiro e o capital nacional. Ou seja, o governo Geisel ele não foi trabalhista, né? Mas eu sustento que ele tentou retomar o nacional desenvolvimentismo. Esse, inclusive, é o artigo premiado na BDE, ficou em terceiro lugar. O segundo PND do governo Geisel é a retomada do nacional desenvolvimentismo. Eu mostro que havia, ou seja, durante os governos militares, o governo Geisel, no aspecto econômico, foi um ponto fora da curva, ou seja, ele tentou retomar o nacional desenvolvimentismo, mas não o trabalhismo. Então, eu vou trazer algumas semelhanças em relação ao o conteúdo econômico no que tange a questão da substituição de importações, enfim, alguns investimentos do governo Goulart com o que foi feito no segundo PND do governo Geisel. Primeiro, a continuação do processo de substituição de importações com foco nos bens de produção, os bens de capital. O Jango, assim como o Vargas, né, via a necessidade de partir para esse tipo de industrialização, antes de ir para os bens duráveis, como foi feito no JK. Só que o Jango acabou não conseguindo fazer isso porque ele teve o seu projeto interrompido. Mas o Geisel fez, né, com o segundo PND. A base do segundo PND é um ajuste na estrutura de oferta, continuando o processo de substituição de importações em bens de capital. O que mostra que não havia esgotamento nenhum do processo de substituição de importações, conforme alguns autores abordavam na época. Questão da descentralização espacial dos investimentos também. O governo Jango tinha essa ideia de descentralizar os investimentos. O governo Geisel fez isso, né? Soda Cloro em Alagoas, Petroquímica na Bahia, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Diagnóstico de que a origem da crise era a dependência externa, isso era muito claro na visão do Jango, tanto que a grande intenção do Jango era trazer uma independência econômica para o Brasil, depois a gente vai ver nos discursos um pouco sobre isso. O Estado aparece como propulsor do desenvolvimento econômico, seja por meio de empresas estatais ou por intermédio do BNDE, tanto que no governo Geisel ele começa a ser acusado de estatismo, né, na economia, o oligopólio da mídia começa a bater muito forte nessa questão econômica do governo Geisel, que até pode ter contribuído para o final do regime militar, por essa questão do aumento da participação do Estado.
Embora o governo Geisel fez muitos endividamentos externos, com uma taxa de juros baixa, e aí quando teve 79, que teve o aumento da taxa de juros, como essas taxas eram flexíveis, praticamente inviabilizou, quebrou algumas estatais brasileiras por conta das dívidas, etc. Preocupação com a melhoria na distribuição de renda e com o desenvolvimento científico nacional, isso está mais presente no governo Jango, né? Agora, essa questão do desenvolvimento científico nacional está presente tanto no governo Jango quanto no governo Geisel. Intenção de ampliar o mercado interno e de elevar as exportações com países do leste europeu, ou seja, o governo Geisel ele retoma essa tentativa que estava praticamente bloqueada durante o regime militar de fazer negócio com países socialistas, né, que estava muito presente na política externa independente do Jango. Então, o governo Geisel ele retoma isso. Intenção de investir em energia nuclear, o próprio Jango apontava alguns estudos nesse sentido. Formação de polos petroquímicos e investimento em aço e outros recursos minerais. Pretendia construir uma hidrelétrica. O Jango pretendia construir a hidrelétrica de que depois o Geisel fez, que foi Itaipu, né? Seria Salto de Sete Quedas, onde foi construída mais tarde a hidrelétrica a região próxima, onde foi construída a hidrelétrica de Itaipu. Então, no meu livro tem esse quadro comparativo entre algumas ideias do Jango e no segundo PND. Eu aponto objetivos de longo prazo, ajuste na estrutura de oferta, simultaneamente a manutenção do crescimento econômico, né? Só que aqui o Jango tinha a ideia de um endividamento interno e o segundo PND um endividamento externo, né? Prioridade da industrialização, continuar o processo de substituição em bens de capital, né? Redução da participação de importações no setor de bens de capital, nos dois. Recursos naturais, aumentar a produção de aço, aqui de 3 para 5, aqui de 7 para 8. Autossuficiência na produção de alumínio, triplicar a produção de alumínio. Aumentar a produção de zinco, investimento no Vale do Rio Doce e na região de Paraupeba, projeto Carajás, minério de ferro, aumentar a capacidade da hidrelétrica no Rio Paraná, aumentar a capacidade da hidrelétrica no Rio Paraná, projeto Itaipu, projeto Sete Quedas, né? Energia nuclear, central nuclear de Centro-Sul, posteriormente nas demais regiões, a Nuclebras, lá no segundo PND, aumentar a prospecção de produção de petróleo, ampliar a prospecção e ampliação de petróleo, né? Maiores investimentos para ferrovias, incentivos seriam dados ao setor privado por meio do BNDE, aqui também por meio do BNDE, né? Instrução número 242 da SUMOC, que dificultava a importação de bens de capital, crédito do IPI sobre a compra de equipamentos, reserva de mercado para novos empreendimentos, né? A própria lei de informática, descentralização espacial dos investimentos, ou seja, os investimentos eram muito locados no Sudeste, ou seja, espalhar pelo Brasil, presente nos dois. Siderurgia, ampliar a capacidade da empresa siderúrgica nacional, belga mineira, Cesita, construção de uma siderúrgica em Itaqui, no Maranhão. Soda de cloro na região Nordeste via empresas privadas, né? Soda de cloro em Alagoas. Petroquímica, forte ampliação da indústria química, soda cáustica, né? Petroquímica na Bahia, no Rio Grande do Sul. Petroquímica na Bahia e no Rio Grande do Sul, né? Preocupação com a descoberta e produção de fertilizantes, né? Mesma coisa. Agente principal das transformações, né, as estatais, também no segundo PND, as estatais. Empresa privada, fortalecimento da empresa privada nacional, no Geisel também fortalecimento da empresa privada nacional, né? No governo Jango, favorável ao capital estrangeiro, desde que direcionado para setores não considerados estratégicos pelo governo, e no segundo PND favorável, né? Então, há, de certa forma, muitas semelhanças, né? E quando eu fiz essa pesquisa, que foi premiada, eu percebi também que o segundo PND meio que surgiu um pouco assim, do nada, né? Tanto que dá para conjecturar que daqui a pouco não pode ter pego lá o material, que muito do segundo PND parece que foi produzido por alguns intelectuais, ou do IPEA, etc., mas a impressão é que não tem muitos estudos para formular o PND e ele surge de repente. Isso traz indícios que talvez possa ter como fonte de inspiração, só que na época os militares, imagina, falar que estavam tentando implementar parte do projeto do Jango num regime que derrubou o Jango,
Então, mas há essa percepção de muitas semelhanças em termos, né? Claro que as reformas de base, a questão de distribuição de renda, ampliação de direitos trabalhistas, valorização do salário real, isso tudo foi deixado de lado pelos governos militares. Ou seja, por isso que o governo Geisel eu classifico como um governo que tenta retomar o nacional-desenvolvimentismo, mas não o trabalhismo. Por isso que trabalhismo é uma ideologia política e nacional-desenvolvimentismo uma ideologia econômica. Para finalizar esse módulo do governo Geisel, algumas semelhanças com uma parte do governo Jango, também mostrar que uma boa parte do conteúdo, a síntese das reformas de base, estão muito presentes na nossa Constituição Cidadã de 88. Claro que ela teve algumas mudanças mais neoliberais durante o governo Fernando Henrique, né, acaba perdendo um pouco o seu foco, mas as propostas da reforma de base dá para dizer que inspiraram a Constituição Brasileira de 88, né? Que adotou uma parte de suas propostas como a função do social da propriedade, o voto dos analfabetos, a medida provisória e as intenções do Estado na economia, né? Ou seja, emprego para todos, pleno emprego, educação. E também alguns governos progressistas tiveram as reformas como base, como norte para muitas de suas ações. Eu já citei aqui, né, o próprio Minha Casa e Minha Vida, tentando resolver essa questão da reforma urbana, né? Atualmente está uma reforma tributária que vai tentar unificar impostos e também fazer uma mudança, que é uma das mais difíceis, que é mudar o caráter regressivo do nosso sistema tributário por um caráter progressivo. Então, assim, o fortalecimento da Petrobras, né, como um ponto de germinação para a industrialização, a indústria naval, que o Jango também pretendia criar uma indústria naval, que foi feito especialmente no sul do Brasil, né? A própria questão do BNDE ser usado por muito tempo durante Fernando Henrique, o BNDE parou com as suas funções, serviu até para financiar privatizações, e em governos progressistas acaba o BNDE sendo um dos instrumentos, né? Ainda é Petrobras e BNDE, os dois grandes, BNDES, depois ganhou o S de social, os dois grandes instrumentos de desenvolvimento para o país. Aqui uma coisa importante, na nossa Constituição da ordem econômica e financeira, teve um artigo extremamente importante para o ideário trabalhista, nacional desenvolvimentista, que ele foi revogado pela emenda constitucional número 6 de 1965, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu falo então do artigo 171, que essa emenda acabou revogando, né? Ou seja, no artigo 3 fica revogado o artigo 171 da Constituição Federal. Mas vamos olhar o que é esse artigo 171, que é extremamente importante para a soberania nacional. Olha o que esse artigo fala. Empresa brasileira e constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no Brasil, no país, que foi revogado, ou seja, a empresa brasileira de capital nacional, aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país. Então, esse artigo 171, ele acaba, olha só, a lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional, conceder proteção a benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consignadas estratégicas de defesa nacional, estabelecer sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, a exigência de que o controle referido, né, estenda atividades tecnológicas, ou seja, ele praticamente acabou com a ideia de distinção entre empresa nacional e empresa estrangeira. Isso acaba prejudicando as empresas nacionais e favorecendo as empresas estrangeiras. Então, esse artigo 171 tem que ser uma luta trabalhista no sentido de tentar voltar com o texto original desse artigo e que foi revogado pelos governos neoliberais, né, de Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo. Até breve com o nosso próximo módulo. Obrigado.